7h46 em Campos, que tem tempo bom, mas com temperatura para hoje de 34 graus de máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com também previsão de chegada aí de uma frente fria que já chegou ao sul do país, com muito vento, né, fazendo cair as temperaturas, principalmente a máxima, que hoje chega a 34, amanhã deve ser de 25 graus aqui na região. Inclusive hoje no portal folha1.com.br você pode conferir, tem alerta aí da Defesa Civil quanto à região costeira nossa, com ondas fortes e também com ventos fortes e com ondas altas, né? Tentando achar aqui a previsão, mas está aqui no portal folha1.com.br. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Já falaram aqui que você é vascaíno, tá? Mas depois você vê quem é que falou lá no Face, lá, presidente da Câmara de São João da Barra. Rapaz, também escolheram logo um sofrimento grande para você, Elise. Elísio Rodrigues, conosco aqui hoje, é o presidente da Câmara de São João da Barra, e na bancada o Arnaldo Neto, que é também de São João da Barra, como todo mundo já sabe, quem não, fique sabendo, sobre vários temas, inclusive essa polêmica aí que a gente vai abordar agora. Neto. Vamos lá, Elísio, vamos começar com o início do ano. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a política de São João da Barra sabe que não é segredo para ninguém. Logo depois da eleição, você foi eleito no palanque da agora ex-prefeita Carla Machado, e depois da eleição foi feita uma reunião na qual foi definida a sua presidência e para o segundo biênio a presidência do Chico da Quixaba. Há também, a gente não pode esquecer, há também nos bastidores da política de São João da Barra uma lembrança de uma lei que foi aprovada em 2020 impedindo a reeleição. Teve até um vereador que brincou que o nome da lei era de Elísio. Mas isso aí é coisa de história de bastidor da Câmara. Porque impedir a reeleição. Para lembrar, Aloysio Siqueira foi presidente da Câmara por 4 biênios consecutivos. E no último biênio dele, aprova-se uma lei impedindo a reeleição dentro da mesma legislatura. Bem, você assume a presidência, o combinado era Chico ser eleito o próximo presidente. Num movimento que aconteceu em março, antecipando a eleição da mesa, todos nós sabemos, Alain foi eleito presidente. O que levou a essa ruptura desse acordo dentro do grupo político, que era maioria na Câmara, vocês fizeram 7 dos 9 vereadores, o que levou a esse rompimento com a então prefeita Carla Machado, que mudou esse entendimento em relação à eleição para o próximo biênio? Na verdade, a questão da lei, né, eu acho, tudo para mim é mais difícil, né, sempre foi, né, desde o início, né, quando decidi ser candidato a vereador. Mas a lei não é uma coisa que me deixou um pouco triste, né, de não poder concorrer à reeleição. Talvez teria, né, sido reeleito, mas isso não me deixou. Eu falei que seria 2 anos, mas 2 anos que eu ia trabalhar ao máximo, né, que poderia valer, de repente, né, pelos 4 anos. Isso não seria nenhum problema para mim em relação a isso. Mas o que me deixou triste é porque a gente teve a oportunidade, né, de conviver ali durante aquele 1 ano e alguns meses, né, com o candidato, com o vereador que ela queria que fosse, que tinham combinado realmente para ser eleito para o próximo biênio. E aconteceu muitas coisas ali, né, que infelizmente levou todos os vereadores, sem exceção, né, a repensar o voto. Porém, né, a gente teve autonomia e independência para poder fazer o que a gente decidiu, né, e alguns não tiveram, mas também, né, não queriam fazer esse voto por conta de algumas questões. E ela não estava enganada disso, né? No dia 29, eu falei para ela que não votaria nele, depois outros vereadores falaram que não votaria, né, e esclareceu os motivos na frente dele e dela. Então, ninguém foi, como falaram, que foi traição, que foi isso, não, mas lá em dezembro foi avisado de uma reunião que isso ia acontecer, né, caso não fosse substituído o nome. E não substituiu,
né, tentou se articular por trás, fazer combinados, né, trocando vereador de Campos com vereador de São João da Barra, fazendo algumas questões, mas os vereadores estavam convictos, né, que aquela escolha, né, daquele que ela queria não seria bom para a gente de maneira nenhuma. Então nós decidimos e falamos isso, que a gente não votaria, e citamos os motivos por que a gente não votaria, e assim fizemos, nos mantivemos unidos, fizemos a eleição, elegemos quem a gente tinha combinado no nosso grupo, e a partir daí, né, todos já sabem, a Carla fez a reunião, já declarou a campanha de 2022, já iniciava naquele momento, a de 24, é nós contra eles, e a gente vem continuando, estamos trabalhando, né, com o nosso objetivo. Ela também fez os movimentos dela e estamos avançando. Agora, em relação ao combinado, o combinado foi quebrado, né, primeiro pelo candidato que ela queria eleger como presidente, né, que fez várias coisas que realmente fez todo mundo repensar, né, no que iria fazer e qual seria o nosso futuro caso ele fosse eleito, né, até final de 2024. Você citou aí uma informação de bastidor, uma informação de trincheira, que a gente já falou aqui com outras pessoas, mas ninguém tinha dito isso claramente. Houve, então, realmente essa questão da tentativa, no mínimo, de troca de um voto aqui em Campos por um voto lá em São João da Barra para a decisão da mesa? Houve sim. E, inclusive, tentaram vincular, né, isso aí a Rodrigo Bacelar. Ele nem sabia que a gente ia estar fazendo a eleição naquele dia. Ele ficou sabendo quando o Fred ligou para ele para poder questionar isso, está vendo isso, tal. Ele me ligou, isso era 2 horas antes da eleição. Você está fazendo aí? Eu falei, estamos fazendo. Mas está acontecendo, não está acontecendo nada, está tudo certo, nós estamos aqui, está tudo tranquilo. Ah, então tá bom, desligou, acabou. Então não tem participação nenhuma, né, em relação a isso, mas teve sim essa movimentação, tentaram de todas as maneiras, né, tirar o voto de Franks ali, que já tinha dado a palavra de a gente estar votando junto, mas o grupo estava coeso, estava firme no seu objetivo e seguimos, né, com um resultado, né, positivo logo após essa movimentação. Em entrevista aqui ao Folha no Ar, ainda à época de maneira remota, a ex-prefeita Carla Machado chegou a falar, quando foi questionado, se foi Nogueira, se foi Aloysio, questionou se esse movimento na Câmara, se isso foi até mesmo eu que fiz essa pergunta, se esse movimento na Câmara de alguma forma instigou ela a entrar no jogo eleitoral como pré-candidata hoje a deputada estadual. Ela disse que não foi o único motivo, mas que sim, era um gás. Você vê dessa forma também? Você acha que teve influência nessa decisão da prefeita? Com certeza, tenho certeza que isso foi o fator principal, né? Estava acompanhando, ela estava no Rio, né? Tinha algumas informações lá do Rio, ela teve algumas sedes partidárias, teve com alguns políticos, alguns deputados, e a gente tinha essa informação que ela estava pensando nisso, mas de uma forma muito, né, muito agitada, né, com esse resultado, e precisava dar uma resposta para a população, e a resposta que ela achou foi realmente de ser candidata, né, de colocar o nome na mídia. Acredito que esse foi o principal motivo. Naquela época também, Elias, logo depois da eleição da mesa, aconteceu uma reunião que você citou, em todos os termos que você colocou aí, eu também usei a época, do nós contra eles, começou a campanha de 2022 e 2024, fala dela, foi até o título da minha matéria na época sobre essa reunião, e lá teve uma declaração dela que repercutiu muito mal entre vocês, que foi em relação aos requerimentos. Ela falou que os requerimentos seriam como cartinhas de Papai Noel. Como isso repercutiu depois entre vocês, vereadores? A gente sabe que repercutiu mal porque eu ouvi vocês à época em relação a isso. Nem todos falaram. Mas entre vocês, no diálogo entre vocês ali, isso repercutiu pior do que se foi passado para a imprensa? Ah, com certeza. A ex-prefeita Carla Machado é muito desrespeitosa com a Câmara de Vereadores, em todos os sentidos. Né, em todos os sentidos. Né, a falta de diálogo, né, a falta de ouvir os anseios da população, porque nós representamos a população. E quando a gente vai no chefe, nós vamos no chefe do executivo para levar essas demandas, né, a gente espera que, né, tenha um retorno, tenha pelo menos um norte em relação a vamos fazer daqui 1 ano, 2 anos, e chegar para a população e falar, já conversamos, o prefeito está sensível à causa,
né, vai acontecer, está esperando o momento certo, e isso não acontece. Felizmente o diálogo é péssimo. Tivemos uma experiência muito negativa em junho de 2021, uma reunião com a prefeita e os vereadores e todos os secretários, negativa para todos os vereadores, a falta de respeito, tirando a palavra toda hora, exigindo que falasse por um determinado bairro apenas. Então foi uma falta de respeito total. Vereadores queriam ter saído da reunião, não saíram, hoje se arrepende de não ter saído, uma falta de respeito total. Depois de 6 meses sem diálogo, de uma eleição que tinha uma promessa de ser o melhor governo de todos os tempos, na primeira reunião, né, se tratar os vereadores com uma falta de respeito muito grande. Então, os vereadores ficaram decepcionados ali com a postura dela em relação a isso. E aí, 4 vereadores, né, que teoricamente, né, a partir daquele momento da base dela, né, falar que nós vereadores ficamos lá sentados fazendo requerimentos de indicações igual cartinhas de Papai Noel. Uma comparação realmente, uma falta de respeito muito grande, porque comparar, né, cartinha de Papai Noel igual uma criança ficar esperando ali o brinquedo, né, do Papai Noel, que talvez possa ser atendido pelo pai ou por alguém, e foi uma falta de respeito muito grande. Infelizmente os vereadores ficam ali oprimidos, sem poder falar, sem poder se posicionar. A gente sabe como que ela trata, né, os vereadores, esses secretários. E voltando um pouquinho lá atrás, você perguntou o que poderia demorar as obras. Quando, pessoalmente, conversando em off com alguns secretários, os secretários ficavam com medo de levar as soluções para ela, com medo de tomar esporro. Isso sem diálogo e isso fica complicado. Pelo contrário, eu já vejo diferente hoje com Carla Capucci, né, tentando cobrar dos secretários que sejam dinâmicos, que tragam as soluções, cobrando prazos. Isso que a população, os vereadores esperam no gestor, que ele possa ser dinâmico, porque Carlos já foi dinâmico em outro momento, só que nessa volta ao governo, ela veio de uma outra maneira totalmente, e isso atrasou o nosso município por muitos anos, né? Então, ainda é tempo de recuperar, ainda é tempo de avançar para recuperar o tempo perdido, voltando um pouquinho no 5º Distrito, que há muitos anos não tinha nenhum investimento no 5º Distrito, e agora vários investimentos, né, estão sendo anunciados no 5º Distrito, frutos também, alguns de emendas impositivas, e também dos debates na Câmara Municipal, porque a população questionava e nós reproduzimos aquilo ali no plenário, 5 vereadores no 5º Distrito. Iria continuar aquela inércia no 5º Distrito, deixar vereadores da base do governo em situação do líder do governo falar em plenário que tinha vergonha de sair na rua no 5º Distrito. Então, é uma falta assim, de sensibilidade, né, da ex-prefeita com até os seus próprios vereadores que defendiam, né, que brigavam por ela ali. Faltou sensibilidade naquele momento. Presidente, não é uma pergunta, né, uma imposição aqui de colocar preto no branco, nem isso não. É só uma franquia de lhe oferecer a oportunidade, caso queira, de citar os nomes aí envolvidos nessa coisa de troca de voto aqui, com Campos, lá na Campos. Se quiser citar nomes, fique à vontade. Se não quiser também, não é obrigado. O vereador Franks, né, todos sabem da ligação dele com o deputado Bruno Dauari, e tinha essa questão da Câmara de Campos, né, que começou aquela briga também, antes até da questão de São João da Barra, se a oposição vai ganhar, se a situação, a eleição cancelada e tudo. E ali estava um equilíbrio, né, entre a oposição e a situação. E a proposta lá era que o vereador Fred votasse com o grupo de Garotinho e Franks lá votasse com o grupo da prefeita. Essa era a troca que tinha que tinha sido proposta lá por eles, entendeu? Mas nem o Fred, né, aceitou esse tipo de situação, e muito menos o vereador Franks também aceitou esse tipo de proposta. Eliso, aí nós chegamos à eleição da mesa, e esse ponto dessa troca, isso vai me render pauta para mais uma semana, pelo menos, porque as 2 eleições são 2 eleições polêmicas, tanto a de Campos, que ainda não aconteceu, como a de São João. A eleição de São João aconteceu, o líder do governo, então candidato, até então candidato Chico da Quixaba, contestou bastante, tentou, Sônia entrou lá com um pedido para tentar suspender a eleição, depois Chico também pedindo para que a eleição fosse suspensa, mas o plenário
manteve soberanamente, o resultado foi proclamado e a eleição é válida. Porém, como aqui em Campos, a questão acabou sendo judicializada. A base entrou na justiça pedindo a anulação da mesa. Liminarmente foi negado. A juíza entendeu que não havia por que suspender a eleição, até porque a posse só acontece em 1º de janeiro, então não teria perigo se houvesse alguma contestação dentro do processo lá na frente e anulasse essa eleição. Tem alguma, no seu ponto de vista, uma experiência, como você mesmo falou, de 3 mandatos, tem pegada para anular essa eleição de alguma forma? O que contestam em relação à realização dessa? Não tem nenhuma pegada, simplesmente a eleição era feita habitualmente de uma maneira e nós fizemos de outra maneira, mas todas as duas maneiras são legais. Como a Luísa sempre fazia, era publicar uma sessão extraordinária para poder fazer a sessão, exclusivamente a sessão de eleição da mesa diretora. Nós fizemos uma eleição ordinária, porém fizemos uma sessão exclusiva para a eleição da mesa, cumprindo assim a lei orgânica e o regimento interno. O questionamento deles foi que nós teríamos que fazer uma sessão extraordinária, publicar, com 72 horas de antecedência, uma sessão para aquela finalidade. E nenhum local, nem no regimento, nem na lei orgânica, fala que você tem que fazer extraordinária. A única coisa que fala em relação à eleição é que você tem que fazer uma sessão exclusiva para a eleição da mesa e que você tem que dar ciência a todos os vereadores. E assim foi feito. Na terça-feira, todos os vereadores em plenário, a sessão sendo transmitida ao vivo, registrado em ata, eu solicitei, marquei a próxima reunião ordinária para terça-feira, que era um dia depois, a sessão ordinária exclusiva para a eleição da mesa diretora. Então, eu cumpri todo o regimento, toda a lei orgânica, porém, eles estavam achando que a gente ia fazer de uma forma habitual. Mas se a lei permite e é legal, e todos os vereadores tiveram ciência naquele momento, não tem nada que impede. Eles alegaram essa falta de ser divulgado, e teria para uma sessão extraordinária. Mas eu cumpri, mesmo numa sessão ordinária, uma sessão que todos os vereadores tiveram ciência e convocada exclusivamente para isso. É uma pergunta aqui do Maurício Batista, que é gancho para a nossa continuidade. Maurício, nosso comentarista número 1 aqui do Folha no Ar. Mas antes da pergunta do Maurício, que é gancho para a questão da LDO também, o Zé Vitor me lembrou aqui que o candidato, no final, tirou a candidatura do Chico e colocou a do Julinho Peixoto como candidato a presidente pela base. E o Julinho é do seu partido. Hoje ele está licenciado na Secretaria de Agricultura, a Joyce está exercendo o mandato, a Joyce Pedro, mas ele é do seu partido, o PL. Foi alguma tentativa de apelar para essa questão partidária, Eliso, de que seu voto, que seria o voto de Minerva, que a gente sabia que tinha 4 de cada lado, você acha que foi uma tentativa de puxar para essa questão partidária? O presidente vai votar contra o seu próprio partido e depois a gente pode apelar a isso em outra instância também, dentro da própria estrutura do PL? Apesar de a nossa lei orgânica, nosso regimento, fala que o voto é secreto. Então, teoricamente, ele não sabe em quem eu votei em relação a isso. Eu poderia ter votado no Julinho ou em outro candidato. Porém, a troca, a substituição do nome deveria ter sido feito lá no momento quando foi proposto os outros 7 vereadores, vamos falar assim, não foi com o Chico, mas todos os vereadores fizeram que fosse o Julinho a pessoa mais sensata naquele momento para resolver esse impasse em relação. Mas fizeram isso na última hora, no plenário, não nos chamou para conversar, para poder falar, a gente vai substituir, não. Nós ficamos sabendo disso no plenário, na hora, no momento, mas aí a nossa decisão já estava tomada, então não tinha como no plenário você decidir, vai ser Julinho agora, não tem como. Teria que ser uma decisão tomada, antes, conversada, talvez teria chance, mas naquele momento, sem chance de ser mudada a nossa opinião ali, e o voto lá nosso é secreto. O Chico falou várias questões ali, que ele ia votar em quem tinha combinado com quem, e a lei orgânica e o regimento proíbe que seja manifestado o voto ali naquele momento.
Olha, se a gente for pegar todas as eleições da mesa São João da Barra, a gente faz um livro interessante. Né? O povo que sumia, ninguém conseguia contato com ninguém, levantar filho no meio do plenário para falar assim, pode votar que sua família está em segurança. Até isso tem, na época, lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E essa eleição secreta traz realmente muito mais emoção ali para a questão. Embora eu até falei com um amigo, São João da Barra é até presente nisso, né? Porque Maicon, mesmo a eleição sendo aberta, surpreendeu todo mundo e virou o resultado da mesa em campo. São João da Barra tem um histórico de mudar eleição de mesa. Mas, Elísio, pegando um gancho da eleição de mesa, porque aconteceu posteriormente. A eleição definiu claramente que a oposição era a maioria na casa. E vocês começam a governar com uma prefeita, já que a Carla renunciou, com a Carla Capucci, que não tem experiência de política partidária, tem experiência administrativa, passou em vários setores da prefeitura, mas foi a primeira disputa eleitoral dela. Como começa essa relação com a nova líder do executivo, com a nova prefeita? Há um relacionamento, há uma porta aberta de diálogo ou já começou meio que estremecida pelo fato de a oposição passar a ser maioria? Olha, acredito que a Carla Capucci, sempre falei, né? Falei até nesse dia que tive a oportunidade de conversar bastante com Carla, no dia 29 de dezembro. Né? Ela se manifestou que a candidata dela à reeleição seria a Carla Capucci. Eu falei que eu também poderia não concordar, que provavelmente eu seria candidato também, né? Por não concordar com essa decisão, né, única dela. Que ela falava sempre em reunião que tem que decidir em grupo, mas o grupo é só ela que decide, só ela que fala, só ela que toma as decisões. O grupo dela na verdade, é ela mesmo. E aí, a Carla Capucci, sempre falei, sempre tenho um carinho por ela, apesar de não ter tido a oportunidade ainda, né, nós vereadores não tivemos a oportunidade de recebê-la na Câmara, nem de conversar sobre qualquer tipo de determinado assunto. Ela é prefeita lá, nós estamos lá na Câmara, não tivemos a visita ainda, mas eu vejo ela bem mais dinâmica, né, bem mais, né, tentando buscar aí, formas de recuperar o tempo perdido. Está buscando estar sempre aí perto da população. Ela está numa corrida para ser conhecida, né, para poder, né, fazer o seu nome. Eu acho que isso vai ser legal para a população, porque os resultados vão aparecer. Eu acho isso muito importante. A Carla Machado, a gente sentiu que estava um pouco cansada, estava um pouco, né, em uma situação muito confortável. Uma vez que uma nova prefeita entra nessa situação, se movimenta, e isso é bom para a população. Só registrar aqui o comentário da sua procuradora lá da casa, procuradora do Legislativo, Priscila Marins, advogada, fonte indispensável quando se fala em política em direito eleitoral. E a Priscila coloca aqui, bom dia a todos, a eleição foi feita de acordo com o que determina o regimento interno e todos participaram, portanto, não houve qualquer prejuízo a nenhum vereador. Como bem ressaltou, o próprio Chico indicou a candidatura do Julinho. Só registrar também o comentário da Priscila, que, como eu disse, para todos nós que fazemos jornalismo político aqui em Campos, é uma fonte indispensável. Eu falo que quem faz jornalismo de geral em Campos não ouvir Sofiati não fez jornalismo, né? Tem que ouvir Sofiati em algum momento. E quando você faz política, João Paulo Granja e Priscila Marins são duas fontes indispensáveis. Não que não tenhamos outros, mas indispensáveis pelo amplo conhecimento na questão do direito eleitoral. Mas aí, Elísio, voltando à nossa entrevista aqui, nesses movimentos que foram acontecendo, veio a LDO. E aí a gente vai aqui para o que o Maurício Batista também colocou. Desde que a LDO começou a tramitar na casa, existia ali a possibilidade de uma emenda de remanejamento mais apertada. A Carla Machado, por exemplo, chegou a governar com 50%. Em grande parte dos anos em que foi prefeita. Lembrando que a Carla foi eleita 4 vezes prefeita e elegeu sucessor. Até o próprio sucessor teve que foi o ex-prefeito Neco, teve entre 40% e 50%. Ou seja, limites altos, e que, como a oposição aqui em Campos falava, era um cheque em branco, né? Você mandava um orçamento de 300 milhões, na época, 350 milhões para a Câmara, você podia mudar, sem aval do Legislativo, metade desse valor. Mais de 150 milhões, ou 175 no orçamento de 350. Enfim, como que se costurou essa questão de se limitar a 5%? O porquê desses 5%? Como eu disse anteriormente, logo no início da gestão de uma prefeita com menos experiência na questão política. Na verdade, lógico, uma Câmara de oposição, né, se pode se falar assim,
alguns comportamentos são diferenciados, né? O Executivo tem suas prerrogativas. Em 2 meses, em 60 dias da prefeita Carla Capucci, né, 300 nomeações, ou mais um pouco, né, foram feitas, né? Todas, praticamente, a grande maioria, por indicação da ex-prefeita Carla Machado. A prerrogativa do Executivo, né? E a Câmara tem essa prerrogativa. Porém, fazendo um estudo, né, muito detalhado de 2020 para cá, né, mais de 400 milhões foram remanejados, né, só com essa autorização prévia da Câmara Municipal, né, de 50% e no último ano de 40%. E vimos, por exemplo, durante a pandemia, recurso da saúde sendo transferido para o turismo. Tem um Fundecam que os comerciantes, pequenos empresários de São João da Barra, né, sonham há muitos anos, anunciado, prometido várias vezes em várias campanhas eleitorais, e nunca saiu do papel. Todo ano a Câmara vai lá, tem 5 milhões e só serve para remanejamento ao longo dos anos, e nunca foi regulamentada o Fundecam, que seria o apoio ao empreendedor, ao comerciante, que passou por todo esse momento de pandemia. Uma cópia, um modelo similar ao Fundecam. Isso. Isso é objeto de campanhas eleitorais, todas as campanhas eleitorais é citado, mas nunca saiu do papel. O recurso fica ali só para ser remanejado para outras secretarias. Então, observando tudo isso, observando que esse ano nós já aprovamos de superávit do ano passado 200 milhões de reais de recursos que poderiam ter sido usados no ano passado para sanar a situação da iluminação pública, sanar os serviços básicos, né, que a população vinha reclamando, a falta de remédio e outros, e esse ano aprovamos todos. Agora tem na casa lá 10 superávites para a gente aprovar. Então, você imagina 200 milhões de reais de um ano para o outro. Então, nós vimos que precisava de uma coisa mais enérgica, que pudesse forçar o Executivo a planejar melhor o seu orçamento e as leis orçamentárias. E aí onde eu falo da escola legislativa, que nunca na história de São João da Barra um PPA tinha 70 emendas, né, com metas e proposições para os próximos 4 anos. Nunca a LOA teve 43 emendas impositivas sendo obrigadas a ser cumpridas. E isso faz uma comparação. Quando, em 2020, de 25 emendas, né, que não eram impositivas, 19 foram vetadas pelo Poder Executivo, 19 emendas vetadas. E uma das alegações é que não estava no PPA, não estava na LDO, e isso tomamos o cuidado de estruturar o PPA, estruturar a LDO, para ter uma lei orçamentária que possa realmente o prefeito ter que cumprir, e assim a gente vem avançando. É por isso que é importante a estruturação. Eu tenho que confessar que no 3º mandato foi o primeiro ano, né, 2021, que eu pude ter mais conhecimento, né, das leis orçamentárias. A gente votava, discutia ali superficialmente, né, de alguma maneira, todos os vereadores, mas a gente não tinha acesso aos técnicos. Quando perguntava, as respostas não eram, né, muito, né, esclarecedoras. E aí, quando criamos a escola, que fizemos as capacitações com todos os vereadores, não importava só o presidente ficar sabendo. Eu tinha que compartilhar com os amigos, porque o debate fosse um debate produtivo. E agora, esses 5% eu vejo, como até a prefeita falou mesmo, é só o governo trabalhar mais um pouquinho, né, não ficar confortável, fazer um orçamento, né, bem de acordo com a realidade, bem de acordo com a previsão de arrecadação, e com certeza talvez nem os 5% precisa remanejar. E se precisar, com certeza a Câmara vai estar lá para apreciar, né, fazer as votações necessárias, como foi até hoje. Nenhuma matéria do Executivo foi reprovada, nada que foi bom para a população, pelo contrário, tudo em tempo recorde para garantir que os investimentos pudessem chegar mais rápido na população. E assim vai continuar sendo o nosso objetivo. Muitas pessoas falam G5. Eu não gosto que use esse termo, até porque tinha algumas coisas que foram negativas naquele momento. E a gente vai fazer de forma coerente, né, para poder não passar, né, por aquilo que foi, né, que passou lá naquela época.
E o Executivo tendo a oportunidade de planejar melhor esse orçamento, com base no PPA que já foi aprovado 21, 25, com base na LDO que estamos aprovando agora, contemplando as emendas, né, que inclusive a base do governo votou a favor das emendas. Eles questionaram as nossas emendas de metas e prioridades, né, para 2023, porque tinha valores, mas a lei permite, a gente está muito embasado em relação a isso. E eles votaram a favor da emenda e votaram contra o projeto. Não deu para entender muito bem aquilo ali. Não pode falar que o presidente fez de forma para enganar ali alguém ali, porque demos o tempo necessário, né, para poder entender qual seria a votação. Mas estamos muito assim, tranquilos em relação ao que estamos fazendo. E com certeza, se teve fatores negativos lá naquela oposição lá atrás, nessa agora, o objetivo é só fazer para a população. Pelo menos agora vocês já tratam claramente como oposição, né? Porque quando constituiu-se o grupo, ninguém gostava de usar ainda o termo oposição, falava que não, que era só uma postura em relação à mesa, que a Câmara tinha que dar um passo de independência. Agora a gente já pode falar que são 5 vereadores de oposição. Sim, 5 vereadores de oposição, mas uma oposição responsável, como eu estou falando. E, na verdade, quem titulou foi a própria ex-prefeita, né, que no outro dia não teve conversa, já colocou a população contra a gente, já procurou as nossas lideranças que nos apoiam para fazer ofertas em relação a buscar essas pessoas para o governo, oferecendo nomeações. As pessoas que estavam desempregadas, passando situação complicada, usou isso para poder, né, colocar contra os vereadores, forçando, né, algumas pessoas do governo a se posicionar nas redes sociais contra nós vereadores, né, usando a máquina pública para isso. Então, se alguém titulou, né, eu também não tenho problema nenhum de ser chamado de vereador de oposição, presidente de oposição. Não tem problema nenhum com isso, né, em relação. Eu só falo o termo G5 porque é um outro grupo, apesar de ter 2 integrantes que participaram lá do G5, mas acredito que até eles, né, com as experiências positivas e negativas que aconteceu, hoje tem um novo pensamento em relação ao nosso objetivo, que o objetivo é um só, que as obras e os investimentos cheguem para a população. Presidente, você falou um pouco parecido com o que o Marquinhos Bacelar falou aqui, numa entrevista, né, Arnaldo, com a gente, com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto. E eu acho que foi o Aloysio que perguntou, com 5% de remanejamento, vocês não estão querendo amarrar o governo, deixar o governo engessado? E aí o Marquinhos respondeu que não, que é preciso fazer um orçamento perfeito. Olha, todos nós sabemos que orçamento perfeito, dizem até que é peça impossível. dizem até que é peça fictícia, né? Que o LDO é uma peça fictícia, ou é ou não é. Eu penso assim, como cidadão, mas quem está lá dentro vai responder que é o senhor. Aí eu pego esse resumo um pouco do que o senhor falou aí e dou a minha impressão e o senhor afirma ou não afirma, enfim, nega o que for. 5%, com mais as emendas impositivas, vocês não estão chamando muita responsabilidade para a Câmara Municipal, não? Porque é claro que tudo que a gente quer é uma Câmara atuante, fiscalizadora, uma Câmara que nós sempre cobramos isso, né? Se bem que muita gente cobra, mas não vai nem à Câmara. Tudo bem, mas já é um bom começo cobrar. São João é casa cheia. São João é diferente, né, Arnaldo? Como você diz, São João é diferente do planeta, lá o couro come. E Arnaldo faz umas previsões aqui em off. Hoje vai acontecer isso, vai dar. E realmente é. Outras câmaras vão seguindo mais em paz, como é o caso aqui de São Francisco, lá, coisa. Bom. A minha pergunta é isso. É uma tentativa de amarrar o governo. E aí saiu a Carla Machado, e que vocês estavam então
né, em desentendimento. E entrou a Carla Capucci, que aparentemente, não vou dizer que vocês estão rasgando cedo um pro lado, porque não estão, porque ela não criticou vocês de forma veemente quando esteve aqui, não quis dar nota, inclusive, o que para mim é um sinal, e o senhor acaba de dizer que a Carla Capucci é diferente da Carla Machado. No, foi lá pro lado de mais cedo, antes de 8 horas, o senhor falou, ó, Carla Capucci é diferente da Machado. Existe alguma possibilidade? Então são duas perguntas, a engessar o governo e a outra. Existe alguma possibilidade, no meio desse caminho aí, de vocês apoiarem a Capucci, mesmo tendo a Machado com o dedo no governo ou envolvida no governo? A primeira pergunta, você pode... 5% engessando a administração. Não, na verdade eu tenho convicção que não engessa o governo, só traz mais responsabilidade. Né? A forma que os orçamentos chegavam na Câmara Municipal, uma forma que mostra que essa parceria é prejudicial demais, né, a questão dos poderes e a população. Né? Inclusive depois mesmo, ano passado foi um ano de construção, construímos juntos, né, o orçamento voltou-se várias vezes para ser corrigido algumas questões, nós resolvemos outras questões, e esse ano nós falamos que seria diferente. Né, os técnicos da Prefeitura capacitados, os técnicos da Câmara capacitados, vereadores capacitados, que nós iríamos realmente, né, cobrar efetividade, né, e assim temos feito. A LDO, por exemplo, chegou faltando anexo, né, de metas, prioridades, a questão financeira, e nós devolvemos para ser devolvida, para ser resolvida a questão. Eu acho que é importante esse diálogo, essa parceria. Mas eu não vejo como engessamento, uma vez que estamos ali para votar, né, o que for necessário em relação à população. E isso só vai trazer mais responsabilidade. Ela mesma falou, eu gostei muito da forma que ela falou, e o Marcos Brito e outras pessoas já tinham falado, que eles iriam se desbruçar em cima do orçamento para fazer uma coisa, né, bem de acordo com a nossa realidade. E já vemos o resultado. Por exemplo, sempre você estimava mais de 500 milhões e a previsão era de 430, 440. Esse ano arrecadamos mais de 600 e a previsão foi de 640 milhões. Então, uma coisa mais dentro da realidade. Isso é uma forma de você já pensar no futuro, já pensar em algumas coisas que podem acontecer. Então, eu vejo como uma coisa positiva, eu vejo como o início de um novo tempo. Quando eu falei que eu ia entrar para ser presidente, ia fazer construir uma nova história naquela Câmara, porque não adiantava. Antes era muito o presidente que ele tinha os acessos às informações, ele tinha a conversa com o executivo, e isso não era, né, compartilhado com os vereadores. Hoje nós sentamos juntos para debater qualquer assunto em grupo e decidimos em grupo. Eu acho que isso é muito importante também, porque quando o presidente, né, através de seus interesses, decide diretamente com o executivo, e aí você chega do nada, daqui a pouco está uma lei em cima da sua mesa, que você não teve acesso, não teve como analisar antes, isso é muito complicado. Em relação à Carla Capucci, ela realmente tem essa diferença de tratar, ela está com todo o gás para trabalhar, a gente vê isso, apesar de ter sempre a sombra, né, da ex-prefeita por trás, não sei até quando, né, tem essa campanha agora, a gente não sabe o resultado, mas fica essa sombra por trás, ela que reúne com os empresários, ela que chama o pessoal, ela que ligava para nomear as pessoas, essa sombra, mas eu vejo que ela está querendo mostrar o nome dela, quer fazer, como eu também tento fazer o meu nome enquanto presidente. Eu acho que isso é natural, correr atrás do tempo perdido, correr atrás de levar o nome à população, se mostrar para que veio, eu acho isso importante. Agora, em relação a apoio, já é uma outra questão, porque eu vinha construindo isso, né, quando eu fui mais votado em 2016, eu vinha construindo, né, uma possibilidade de ser candidato na sucessão da ex-prefeita Carla Machado, porque a Carla foi eleita, depois reeleita, e eu falei, eu acho que agora é a minha oportunidade, me sinto preparado, né, como vereador, já cheguei no fim de linha, né, agora com mais de 2.000 votos, mais de 500 votos na frente do segundo colocado,
um apelo da população. Quanto eu visitei muitas casas nessa eleição, apesar de estar na pandemia, mas com os cuidados. Visitamos muitas famílias e tinha um apelo: você tem que vir prefeito, vir candidato a prefeito, as pessoas incentivando, e eu construí isso na minha cabeça, junto com o meu grupo, né, debatendo isso, e a gente entende que a prefeita tinha outros objetivos, né, outras prioridades em relação à sucessão. E eu fui construindo, com ou sem o apoio de Carla Machado, eu sou candidato, pré-candidato para 2024, porque eu construí isso na minha cabeça, junto com o meu grupo, e eu não tinha mais como pedir voto para vereador. Para chegar aonde? Fui secretário, 3 mandatos, né, agora presidente da Câmara. Você tem que tentar, né, buscar um outro caminho e ouvir o que o seu grupo, que a população está falando. Então, agora, existe possibilidade, sim, da gente estar apoiando o governo, a gente sempre está falando isso, né? A gente tem que ter diálogo, que ela faça. Eu falei, inclusive, agora, quando aprovamos a LDO, a Câmara vai estar ali torcendo que ela faça o melhor governo de todos os tempos, que foi prometido por Carla Machado, e ela não fez. Ela saiu no pior momento, com o município, né, totalmente sem obras, totalmente sem manutenção, falta de remédios e outras questões, né? Então, a gente vai estar ali torcendo que realmente seja esse o melhor governo de todos os tempos. A eleição de 24, né, continuo no meu propósito, tenho minha vontade. Essa aí eu acho que é uma possibilidade quase, né, não vou falar que é zero, porque zero é muito radical, mas sem possibilidades, por enquanto, em relação a isso. Agora, se ela precisar de apoio da Câmara Municipal para fazer o melhor governo de todos os tempos, a gente vai estar ali, e eu estou falando aqui em nome dos nossos, né, vereadores, vamos falar assim, de oposição, que todo mundo tem o mesmo sentimento. A gente quer chegar lá no final dessa legislatura e falar: nós, enquanto vereadores, avançamos com isso, através de nossas ações aconteceu essa obra, aconteceu esse movimento, aconteceu essa implantação de esportes nos distritos, que eu venho pedindo há muitos anos, né? Em todos os distritos tenha projetos esportivos, culturais, a necessidade, o abandono dos distritos. As coisas acontecem muito na sede do município, mas os distritos ficam um pouco, acaba ficando um pouco esquecido. Então, se precisar da Câmara para isso, vamos estar à disposição, né? E ela, já falei até com o líder do governo, se ela quiser marcar um dia para estar na Câmara, falar quais são as dificuldades, ou falar das conquistas, o que ela espera da Câmara, o que a Câmara pode ajudar, a gente vai estar ali à disposição. Mas até hoje, depois que ela assumiu, não tivemos nenhum diálogo em relação a isso, até porque eu até entendo, né, quando você se posiciona, provavelmente eu vou ser um opositor, né, um concorrente lá em 2024, acredito que isso também dificulta um pouco as coisas, mas eu falo, enquanto presidente, falando em nome dos outros, né, 4 vereadores, a gente está lá à disposição para ouvir qual é a demanda, o que ela espera da Câmara, o que ela gostaria, e se comprometer com algumas questões que a gente com certeza também vai questionar, né, que ela se comprometa com algumas questões, dar prazos, falar sobre algumas demandas que os vereadores vêm cobrando ao longo do tempo. Elísio, é o convite, Arnaldo. Ou eu tô doido? Você é a interpretação. Você é analista. Não, eu espero que ela não cometa. O senhor está convidando ela ou o senhor está propondo a reunião, o senhor está abrindo as portas? Oficializa esse convite. A Câmara sempre esteve de portas abertas. O que a gente espera é que ela não faça igual a ex-prefeita, que você não conseguia falar. Para marcar uma reunião, você não conseguia marcar, não estava disponível, não tinha como, né? Durante de um ano você se reuniu uma vez, e assim mesmo uma experiência negativa para todos os vereadores da forma que foram tratados. E eu espero que ela não cometa esse erro, porque a falta de diálogo leva a essas questões, não adianta. Ela, enquanto Poder Executivo, ela vai fazer as ações, vai nomear, vai oferecer cargos, né, para as pessoas que estão ligadas para a gente, e a gente, enquanto Legislativo, vai fazer também, usar da sua prerrogativa para poder cobrar as ações. Mas o diálogo sempre é o melhor caminho. Para a gente fechar essa pauta da LDO, mas tem outras ainda em relação à relação com o governo, que a gente vai ter que voltar no próximo bloco, a gente tem que fechar esse bloco. Em relação aos 5%. 5% de remanejamento tem sido discutido aqui em Campos também. Acho que eu revelei primeiro Campos, acho que em maio eu publiquei que Campos, a oposição que a maioria aqui também ia colocar essa emenda de 5%. Lá em São João, só em junho, que a gente começou a falar sobre isso.
Mas a coluna Ponto Final chegou a retratar que, assim como aqui o Marquinhos Bacelar é irmão do deputado Rodrigo Bacelar, o deputado, como costumo falar, ele teve uma grande projeção por ser secretário de Estado, braço direito do governador Cláudio Castro, agora de volta ao mandato de deputado. Ou seja, e ele tem uma ligação com você, que é muito clara, e a gente vai falar mais sobre ela no próximo bloco. E a coluna Ponto Final fez essa ligação de que haveria aí uma influência. As digitais do Rodrigo estariam nos dois movimentos, dos 5% aqui em Campos e dos 5% em São João da Barra também. Teve alguma interferência de Rodrigo nessa articulação em relação ao orçamento? Você conversou com ele em relação a isso em algum momento, Eliso? Em nenhum momento. Né? O Rodrigo tem já a cabeça já cheia de muita responsabilidade que ele tem lá junto ao governo do Estado, junto à Alerj. Em nenhum momento a gente conversou sobre isso. A única conversa que tem é que o Rodrigo, a gente somos amigos desde 2014. O Rodrigo ainda trabalhava no escritório lá no Rio. Né? Eu conheci através de Guilherme, filho de Joilson Rangel. E a gente tem um vínculo né, muito bom desde aquela época, apesar de nunca não ter podido votar nele em 2018, porque já tinha compromisso. Inclusive o Jair Bittencourt, quem me apresentou foi o Guilherme junto com o Rodrigo. E aí depois ele veio candidato em 2018, eu não pude apoiar. E essa ligação, né, continuou. E quando ele, enquanto deputado, né, e depois como secretário de governo, sempre buscando, querendo saber de que forma estava funcionando a Barra, o que poderia ajudar, de que maneira, sempre passando as questões, né, do Estado. E isso incomodou muito a ex-prefeita, essa ligação, porque Carla, ela não admite que nenhum vereador da base dela tenha essa ligação direta com o deputado, que possa fazer essas suas articulações, se não for através dela. Né? Então não basta só você comunicar, falar que conseguiu, não. Você tem ela que tem que tratar, e quando isso acontece, ela chama a atenção do vereador e chama a atenção do político também. Já é uma prática dela. E eu comuniquei quando consegui o Campinho Society para Barcelos, falei para ela que consegui, que precisava do local. Ela falou que poderia tratar com o Jorge Issa, assim tratamos, deixaram informado de tudo. E quando foi inaugurar, o governador veio a São João da Barra e foi lá no Campinho para inaugurar, junto com o Rodrigo. E isso acaba mexendo com essa vaidade dela. E ela declarou uma guerra a Rodrigo, porque também Rodrigo também não é fácil. Ela foi fazer os questionamentos, ele também não deixou ela sem resposta. Então, criou-se essa rivalidade aí. Mas ele, até pela amizade, provavelmente, se for candidato em 2024, provavelmente ele me daria apoio pela nossa amizade. Né? Nada contra ela, porque até ele tinha uma boa relação com ela. Mas, infelizmente, o convívio com ela é complicado, ela vai e liga e vai em cima para poder cortar o negócio, ela é complicada em relação a isso. Mas ele, em nenhum momento, respondendo a pergunta, ele participou, né, não só da eleição, ele nem sabia que a eleição tinha sido marcada para aquela quarta-feira. Só 3 horas da tarde, quando ligaram para ele, que ele me ligou, que eu falei, não, estamos aqui reunidos, vamos fazer daqui a pouco, às 17 horas, foi quando ele ficou sabendo. Enquanto aos 5%, isso foi uma atitude nossa, analisando o orçamento, analisando da forma que chegava, da forma que poderia acontecer, fazendo, eu falo, essa estruturação, PPA, LDO e LOA, eu vejo que a gente tira qualquer questionamento do executivo, de falar, não vamos fazer isso porque não estava no PPA, não vamos fazer porque a LDO não contemplava. Então isso tira qualquer tipo de questionamento, e ainda mais que nós poderíamos ter feito diferente. Né? Nós poderíamos ter colocado até 30%, até 40%, até 50% e depois colocado os 5% só no momento do orçamento, da lei orçamentária. Porém, quando você faz isso, você tira a chance do poder público se organizar, se planejar. E o objetivo é realmente que ele se planeje. Se fosse uma questão de prejudicar, colocava até 30%, ele poderia achar que seria até 20%, e quando chegava lá, nós aprovávamos 5%. Então, aí realmente poderia prejudicar, porque ele não teria como planejar. Só que agora ele tem esse tempo todo para se planejar, para fazer um orçamento de acordo com a realidade.
Você acha que tem possibilidade dela vetar essa emenda agora? Olha, vetar, ela tem possibilidade, ela pode vetar, Não, é uma prerrogativa dela. É uma prerrogativa dela. Estou falando na conjuntura política. Você acha que há interesse dela em vetar agora? Com certeza. Se ela pode vetar, e eu acredito que eles vão judicializar isso também. Acredito que vão tentar. Mas não sei com qual argumento, né? Porque a prerrogativa de vereador, né? Fizemos tudo conforme a lei orgânica e a Constituição, e também com os vereadores da base dela, tendo os 9 votos na emenda que eles questionaram, que é aquela emenda que eu, por exemplo, coloquei um portal de entrada da cidade para Barcelos no valor de 10 milhões, porque contempla desapropriação e outras questões em relação a isso. Eles questionaram essa emenda e votaram a favor dessa emenda. Então, não vejo pegada, assim como não vejo na questão da eleição da mesa, não vejo pegada também nessa questão das emendas, porque nós não iríamos fazer uma emenda que não fosse legal. Nós capacitamos para isso, para fazer as coisas como tem que ter feito. Porém, o judiciário, muitas vezes, né, é uma matéria que talvez não teria, né, conhecimento muito dessa matéria. Mas temos uma equipe jurídica, a doutora Priscila e toda a equipe, fizeram um parecer, né, do voto de Alain e do voto de Analiel, um parecer que, se for judicializado, esse parecer vai para lá também, eles vão poder entender, né, o posicionamento tanto de quem votou, de quem deu um parecer contrário, como quem deu um parecer a favor. Ainda nessa questão, vou trazer aqui um pouquinho da fala, e no próximo bloco a gente vai ter que voltar a esse assunto, que é o assunto, não remanejamento em si, mas tem um ponto que eu quero falar, sobretudo nas colocações do líder do governo no dia da eleição da mesa. Parece que começou um jogo também de nós contra eles dentro da própria Câmara, fazendo questionamentos em relação a investimentos, a contratação de pessoal. Mas isso a gente fala no próximo bloco. Só queria essa fala aqui da Carla Capucci na entrevista. Eu não vejo muito a Carla Capucci com interesse de vetar pela própria entrevista dela aqui, né? Porque ela falou, vamos ajustar. E aqui, no finalzinho de uma resposta, ela falou assim, quando ela foi perguntada diretamente sobre a opinião dela em relação a esse movimento dos 5%, no final da resposta ela disse o seguinte: eu percebo que a Câmara está entendendo. Quando a gente tem um poder de remanejamento maior, a gente se sente mais confortável. Você, inclusive, usou essa expressão. Mas eu percebo que a Câmara está entendendo que não é para a gente ficar confortável. Tudo bem, sem problemas. Vida que segue, vamos trabalhar. E os resultados a população vai ver, vai saber exatamente cobrar de quem tem que cobrar. Nesse ponto aqui, ela não está rolando a bola para vocês. E o que seria esse cobrar, no seu ponto de vista, um remanejamento de 5% em relação ao orçamento de 640 milhões? Só que eles não vão conseguir colar o que eles tentaram fazer lá atrás, né, colar e dizer que nós estamos querendo atravancar o município. Né? Eles não vão conseguir, nem Chico, nem que é o líder do governo, nem o próprio executivo não vai conseguir colar isso. Na verdade, o objetivo é dizer que a Câmara de Vereadores está tentando travar o município. Né? Então, nós, com todos os argumentos, e vamos rebater todas as críticas que estiverem nesse sentido, né, mas com dados técnicos, e pedir que eles expliquem de que maneira a Câmara está atravancando o município. Então, isso vai ser uma prática, com certeza, que a ex-prefeita tinha, e tomara que a Carla Capucci não entre por esse caminho, de querer, né, usar isso, né, politicamente contra os vereadores. Então, a gente vai tentar ser bem coerente, eu estou sendo bem coerente com ela em relação a isso, mas ela foi assim, bem sutil na forma de falar, mas o Chico fala isso de forma muito clara, mas ele vai ter oportunidade em plenário de poder falar de que maneira que a Câmara está atravancando o município, está prejudicando o município em relação a essa possibilidade de remanejamento. Ele que tem que se atualizar mais, que tem que se atentar mais, que tem que se interessar mais pela política, aproveitar essa oportunidade das emendas impositivas e usar ela de forma responsável para atender às demandas que a população cobra, no caso, e como líder do governo tem que ter uma postura de líder do governo em relação a trazer as respostas. Isso foi uma coisa que trouxe muita dificuldade também no ano passado, porque quando era questionado para trazer algumas respostas sobre questionamentos da população, vocês querem o quê?
tal, e tem que deixar ela que ela sabe o que ela está fazendo. Pô, nossa prerrogativa é uma, ele como líder do governo é uma, mas não pode. Ele tem que trazer as respostas, né, para os vereadores possam passar para a população. Não, eu não vou questionar não, porque ela sabe o que está fazendo. Sabe, mas a gente precisa ter a resposta. Precisa que seja se comprometido em tempo. Quando vai fazer isso, quando vai avançar com isso, por que de não fazer. Olha, sinceramente, essa conversa dá vontade de a gente nem fazer intervalo, mas senão o senhor já chegou de viagem também, tá, Arnaldo? Então vamos lá. Tô brincando. Elise, eu preciso fazer o intervalo, mas espero que os ouvintes também acompanhem aí, continuem ligados. Eu acho que o programa, ele cumpre a sua função aqui nesse momento de trazer o movimento de todas essas peças do tabuleiro. Quando você passa a entender, quando você não tem mistério. Porque eu não faço política, porque eu não gosto de política. Política você faz até para acordar, de qualquer maneira. Então, eu acho que o programa cumpre aqui a sua função, que é de mostrar esse movimento todo. E por falar em tabuleiro, falar em movimento, próximo bloco também a gente volta a essa questão de relacionamento Câmara, Prefeitura. Isso programa ao vivo é assim. Mas a gente vai tentar trazer também um apanhado seu para as urnas de 2022, com já o tabuleiro de 2024 sendo montadinho ali, e quais os reflexos evidentes desses resultados de agora. Se fulano ganhar, se Bertano perder, como é que fica 2022, é um tabuleiro que já está, né, tipo na carona da carroça, da charrete, só balançando. Teve um rapaz aqui, eu acho que é o ouvinte, Pedro, falou aqui, o Arnaldo, que São João da Barra está igual banco, só guarda dinheiro. 8h42, a gente vai para o intervalo rápido, volta já. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar.